Olá, bem-vindo! Eu sou a doutora Andreia e a gente tem conversado um pouquinho nos últimos tempos sobre os pilares que reforçam e que fortalecem o nosso sistema imunológico. Hoje eu vou falar sobre o primeiro pilar, que sem sombra de dúvidas eu considero que é o pilar mais importante. E ele é importante porque ele está muito presente dentro da nossa sociedade. E qualquer pessoa vai sentir os efeitos desse pilar em algum momento da sua vida, que é o pilar do estresse. O estresse, ele está muito relacionado com efeitos orgânicos, mecanismos orgânicos que acontecem e que nos acompanham desde que a gente se conhece por ser humano. Então, é um reflexo do nosso cérebro visceral, um cérebro muito primitivo que acende reações que a gente chama de reações de luta ou fuga. Então, significa que quando eu estou sob estresse, seja qualquer a origem desse estresse, o meu corpo ele vai responder tentando se preparar ou para uma luta ou para uma fuga. Então, se é um estresse psicológico ou se é realmente um estresse físico, o meu corpo ele não consegue diferenciar. Então, se eu estou ansioso e angustiado com os noticiários da TV, para mim isso não faz diferença se eu estou, por exemplo, com uma doença inflamatória crônica, tá? Uma doença silenciosa, por exemplo. Meu corpo ele não consegue distinguir, tá? Então isso é uma coisa bem importante da gente entender. E como que eu sinto esses efeitos do estresse? São sintomas que podem ser sintomas, é que nem uma régua, a gente pode ter uma graduação um pouco mais leve ou sintomas muito severos. Esses sintomas mais leves, às vezes eles começam com um fluxo de ideias um pouquinho mais acelerado, às vezes até a minha velocidade de fala fica mais acelerada, para eu tentar acompanhar esse ritmo. Aí eu começo a ter perda de dificuldade de memória, começo a ter dificuldade de reter informações, ou seja, problemas na memória. Meu coração fica acelerado. Às vezes eu tenho muita sudorese, muito suor excessivo, principalmente na planta dos pés e das mãos. Eu tenho sintomas como insônia, dificuldade de dormir, ou às vezes dificuldade de ter um sono profundo e longo, ou seja, eu acordo várias vezes durante a noite. E posso também ter sintomas ou até doenças que a gente já classifica como doenças, como a ansiedade ou até mesmo a depressão. A gente sabe que esse sistema de luta ou fuga acionado durante longos períodos de tempo na nossa vida podem provocar uma disfunção tão grave no nosso sistema imunológico que não só predispõe a gente a infecções e aumenta a nossa resposta desorganizada a agentes estressores externos, mas também deixa o meu organismo mais suscetível a câncer e a doenças autoimunes, que nos últimos tempos vem só aumentando. E como que a gente pode resolver todos esses problemas? Como que a gente pode resolver o embate ao estresse? O estresse ele vai ser inerente à nossa vida, então a gente vai viver em vários momentos com o estresse. O que a gente pode fazer é se preparar para lidar com situações estressantes. Muitas vezes a atividade física, alguma atividade que dê prazer, atividades como meditação, respiração. Às vezes a gente não tem muita paciência para fazer meditação, mas os estudos têm mostrado que apenas 5 minutos diários são muito melhores do que 30, 40 minutos uma vez em 2, 3 semanas. Então a frequência é muito mais importante. Tem outros estudos também que mostram que às vezes simples 10 respirações são suficientes para baixar a nossa pressão arterial em 10 milímetros de mercúrio. Isso é bem significativo. Então, se você está estressado, se você percebe todos esses sintomas que eu falei, para um pouco, respira fundo, as famosas 10 respirações, não atua de imediato e o que eu falo muito para os meus pacientes tenta encontrar um conforto. Às vezes, para algumas pessoas vai ser fazer uma terapia, para outras pessoas vai ser a própria meditação, para outras pessoas atividade física ou às vezes a combinação de várias coisas. Às vezes a gente tem que colocar esses agentes estressores em quarentena, a gente tem que se afastar dessas situações que são muito estressantes.
relacionamentos tóxicos, um noticiário que não traz boas notícias, chefe, enfim, são muitas fontes de estresse. E o mais importante é a gente poder primeiro identificar e encontrar estratégias para lidar com ele. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e se foi útil, compartilha com pessoas que você gosta, que você acha que pode ser importante. Até breve!